para você que acompanha as informações do Jornal, Ítalo Ramos voltando aqui direto do Vasco Vasques, onde está acontecendo o primeiro Fórum de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Carbono Neutro. Quem está aqui do meu lado é o gerente da empresa Plantar Carbon, né, Adriano Scarpa. Muito obrigado por aceitar essa entrevista. Ele, gente, que é especialista em falar sobre os incentivos, né, de aderir, os incentivos do carbono zero, né? Ele vai explicar para a gente essa vantagem, de qual é a vantagem da empresa, de qualquer empresa, de obter esse incentivo, e ele vai explicar para a gente mais detalhe, para você que não entende ainda, que a gente recebe alguns comentários de pessoas que não entendem como incentivar, como obter esses recursos, e ele vai explicar para a gente todos os detalhes. Muito obrigado, Adriano, por conversar com a gente novamente. Explica para a gente quais são esses incentivos. Então, hoje as empresas estão cada vez mais pressionadas, principalmente por investidores, até mesmo pela sociedade, para reduzir suas emissões, né? Então, nós temos aí alguns acordos internacionais, o principal deles, que é o Acordo de Paris, hoje traz aí obrigações para governos, e isso vai rebatendo também nas corporações e na sociedade como um todo. Então, hoje os investidores estão cada vez mais atentos, igual eu comentei, a sociedade também cada vez mais atenta, e isso faz com que as empresas busquem estratégias não só para reduzir as suas emissões, mas também para buscar muitas vezes o que a gente chama de carboneutralidade, né? Ser carbono neutro. O que significa isso? É você ter ali um balanço neutro entre suas emissões e remoções ou compensações de carbono. Então, é você zerar a sua pegada de carbono no nível corporativo, né? Então, esse é um dos principais incentivos que existem hoje, as empresas buscando se aderir aí à economia de baixo carbono, e a gente tem visto um mercado muito crescente, né? Várias demandas surgindo nos últimos anos, principalmente aí no mundo pós-pandemia. Isso trouxe aí um senso de urgência para as empresas adotarem essas medidas, né? Adriano, você acredita que futuramente, para fazer alguma parceria, tanto no público quanto no privado, as empresas cobrarão de outras empresas isso, os órgãos públicos, essa economia de baixo carbono? Você acredita que daqui a pouco o órgão público vai cobrar que as empresas privadas tenham isso? A tendência é essa, né? A gente vê isso ocorrendo principalmente em países desenvolvidos. Hoje a gente tem a União Europeia justamente com essa cobrança, né? Quando a gente diz cobrança, a gente está falando de um mercado regulado de carbono, onde empresas de determinados setores possuem metas de emissões e quando elas não cumprem essas metas, elas têm que pagar por um crédito de carbono, né? Então, para a gente ter aí um sistema de comércio de emissões. Então, vários países, igual além da União Europeia, a gente tem lá na Califórnia, nos Estados Unidos, outros estados americanos adotando isso, a própria China adotou recentemente um sistema similar. Então, a tendência é que isso chegue ao Brasil. Na América Latina, vários países estudando, alguns já implementando tributos, ou taxas ou impostos aí em cima de conteúdo de carbono, principalmente de combustíveis fósseis, mas o Brasil tem estudado e a tendência é que isso chegue para a gente, né? E o mercado no Brasil ainda, que você disse que ainda está chegando, ainda é muito baixo? Ele ainda não existe, né? Então a gente tem aí alguns projetos de lei tramitando na Câmara, tramitando no Senado. Tivemos recentemente atos do Executivo através de decretos, mas nada ainda que saiu do papel e que tem avançado, né? Nós vemos aí os parlamentares, os próprios senadores se movimentando, então a tendência é que esse mercado entre em vigor nos próximos anos, né? A gente não consegue prever quando, mas a tendência é que ele entre em vigor. E fica aí, deixa o contato da sua empresa, algum e-mail para a pessoa que esteja nos assistindo e queira entrar em contato com você e para saber mais detalhes também. Tá, então nós, igual foi comentado, né, nós somos a Plantar Carbon, uma empresa mineira, ficamos em Belo Horizonte. Quem quiser entrar em contato é só mandar um e-mail para plantarcarbon@plantarcarbon.com.br, né? O carbon é carbono sem o O no final, tá? Que a gente vai ter o maior prazer aí de conversar e esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Perfeito, é isso. Uma gama de conhecimento que nós estamos tendo aqui no primeiro Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito obrigado, Adriano, por esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. E a gente fica por aqui com muito mais conhecimento. Eu volto daqui a pouco com muitas outras entrevistas e informação. Ítalo Ramos, direto do primeiro Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade, primeiro Fórum de Carbono Neutro. Fique ligado, fique on!